água para um cara e virei para esse cara, falei que o Brasil não estava em crise. Aí ele virou para mim e falou, você pensa que você é quem, cara? Você é a crise. Olha para você, você vende água na praia, irmão. Você tá no sub do subemprego, tá querendo discutir crise comigo, aí o cara começou a me bater. E naquele momento ali, eu demonstrei a resposta dessa pergunta que você tá me fazendo. Qual era o diferencial do Rick ali? O que é que a galera não consegue? Porque eu tinha muito controle emocional. Sem controle emocional, cara, você não aguenta um Maracanã lotado, tivaiano. Você não volta no outro jogo. Você fala, cara, não é pra mim. Eu não mereço isso, eu não sou isso aí. Com controle emocional, você fala, é isso mesmo, cara. Se eu não quiser essa vaia, eu que melhoro no meu bastidor e volto no outro jogo, faço melhor do que isso. Mas essa vaia só vai me motivar. E eu sempre fui isso. Eu sempre usei o controle emocional ao meu favor. E por não desenvolver o controle das emoções, a galera não consegue suportar o caos. A galera não consegue suportar uma vaia no Maracanã. A galera não consegue suportar alguém falando que você é a crise. A galera não consegue suportar uma adversidade. Então eu sempre fui emocionalmente controlado. Eu desenvolvi a arte de ter a habilidade de juntar os meus cacos e voltar para a arena depois de uma queda brusca. Conscientemente? Ou foi muito intrínseco, assim, da sua pessoa? Não. Você já entendeu da força mental, da gestão emocional e procurava se equilibrar assim? Como foi? Eu pergunto isso, quero saber, porque na minha vida eu tomei muitas decisões que agora eu tô vendo que, opa, peraí, o que eu fiz foi isso. Como se faz é assim, mas no momento eu simplesmente fiz porque eu fiz no futebol. A maioria que chega é o que se diferencia mentalmente também. Os talentosos muitas vezes ficam pelo caminho. Exatamente. E eu quero saber, você já tinha consciência disso naquele momento, de que você tinha esse algo assim a mais e buscava se desenvolver ou não? Eu tive berço, que é muito importante. Certo. O meu pai, apesar de ser um cara que estudou pouquíssimo, estudou a 4ª série de grupo, ele é um cara muito emocionalmente controlado. E minha mãe quase morreu num derrame cerebral em 1985. E meu pai tinha, 30 e poucos anos quando isso aconteceu. Aí no leito ali do hospital, com a minha mãe com sangue derramando na cabeça, o médico virou pro meu pai, quando ele chegou com a minha mãe no hospital e com os filhos, o médico virou pro meu pai e falou, pode chamar os filhos para ver a mãe pela última vez em vida, porque ela não vai passar dessa cirurgia. E ali meu pai chamou os filhos para fazer uma reunião com os filhos e falou, olha, nós nos comportamos como uma empresa, onde eu sou o líder, a mãe de vocês é outra líder e vocês são nossos liderados. E segundo a medicina, a mãe de vocês não vai passar dessa data. E se isso acontecer, eu, líder, vou precisar de vocês, liderados, para suportar esse momento comigo. Então meu pai demonstrou ali, numa possibilidade de perda da esposa, que minha mãe está viva até hoje, para a honra e glória do Deus que servimos, 38 anos depois daquela cirurgia, ela está viva até hoje, mas naquele momento ali, meu pai não tinha a menor noção de qual seria o resultado daquela cirurgia. Ele já demonstrou um controle emocional absurdo. Ele não chegou na frente dos filhos no desespero, no choro. Nós estamos perdendo, corre lá para ver sua mãe que ela está morrendo. Nem um segundo ele fez aquilo. E meu pai é tão espelho para mim que eu um dia perguntei para ele, pai, o que é aquilo que o senhor fez no dia do derrame cerebral da minha mãe? Ele falou, o nome daquilo é controle emocional. Alguém precisava transparecer firmeza e convicção de que dava para passar por aquele momento sem surtar. E eu, como líder, precisava ser esse alguém. E aí eu aprendi ali, falei, caraca, cara, se esse cara quase perdeu a esposa, tem filho aqui que está amamentando ainda, e ele suportou aquilo, contou até 10 e suportou para passar essa informação para os seus liderados, eu preciso aprender sobre essa aula. Porque para mim, Diego, tudo é sala de aula. Eu enxergo, porque eu não tive a oportunidade de fazer faculdade, então eu fiz a faculdade da vida. Eu aprendi na faculdade da vida que é tudo sala de aula. Qualquer situação que me acontece é uma aula que eu preciso tomar nota. Isso aqui eu quero para minha vida, isso aqui eu não quero para minha vida, isso aqui eu descarto, isso aqui eu levo. Então, você se denomina mensageiro aprendiz, né? Mensageiro aprendiz sempre. E aquela aula foi importante para mim. Ouvir meu pai ter aquela postura e perguntar ao meu pai por que daquela postura e não me esquecer daquela postura e não me esquecer dessa parada do controle emocional foi muito importante para mim. Naquela época eu não entendia sobre gestão das emoções, o termo controle emocional. Certo. Não existia, não tinha internet, não tinha nada disso. Eu era um garoto perdendo a mãe também, igual meu pai perdendo a esposa. Mas ver meu pai estar emocionalmente controlado na possibilidade de perder uma esposa num hospital público me levou a fazer também gestão das emoções. Então eu sempre cuidei das minhas emoções no mesmo caos. Porque você imagina, um garoto que encarou a fome, a miséria, a escassez e escolheu o livro ao invés de escolher o fuzil, já é gestão de emoção. Sim. Porque é mais rápido. No lugar onde eu nasci, o fuzil é muito exposto. No lugar onde eu fui criado, o tráfico é muito exposto. É muito sedutor a ideia. Eu nunca fui convidado ao tráfico por causa da minha postura.
Eu costumo dizer que a sua postura determina até que convite que vão te fazer. Nunca me convidaram para fumar um cigarro de maconha, porque eu não dei esse espaço. Mas o Diego me chamou para o podcast dele. Por causa disso, eu falei, caraca, esse cara... A mensagem dele contribui. Eu não dei ao traficante a oportunidade de me chamar para ser um dos dele. E eu conheci muito, porque quando você nasce na realidade onde eu nasci, sim, meu parceiro, você não tem essa de falar, nunca conheci, não tem essa. Todo mundo conhece todo mundo. O que precisa ser feito ali? Lógico, cada um tem a tua opinião e tudo. Dentro de uma comunidade, Rick, de que forma a gente pode contribuir? Eu já visitei alguns institutos e situações assim em comunidade assim que foram lindos de se ver a história. Como podemos ajudar? O que acontece de fato lá? Onde está o desequilíbrio? Na tua opinião, essa visão? Cara, primeiro, o garoto que nasce numa comunidade, você pega a Mangueira, que é o meu lugar, Zona Norte do Rio de Janeiro. O cara que nasce numa comunidade igual a Mangueira, o primeiro ídolo dele é o dono do morro. Não é o Neymar, não é o Diego, não é o Mbappé, não é. É o dono do morro, é o cara que ele vê primeiro. Sim. E a missão do águia do lugar é tentar pegar aquele garoto antes dele entrar pro tráfico. Ele não vai ser convidado a entrar pro tráfico, mas ele vai ver tanta coisa que na mente dele é o caminho mais curto para ele alcançar os objetivos dele. Então você pega na Mangueira, por exemplo, lá tem um projeto de Messala e Porta-Mangueira do Matheus Oliveira, que é o primeiro Messala da Mangueira, que é um cara incrível, que ele é o cara que tenta ver o garoto primeiro e levar pro projeto. Projetos incríveis que impedem de um garoto pegar no fuzil ou de uma garota ter uma gravidez precoce. Isso o cara lá dentro. Segundo, o próprio morador da comunidade precisa se ver como ator principal da sua própria caminhada. Ele precisa entender o que eu entendi sobre sala de aula. Quando eu abro o meu barraco para sair com a minha caixa de isopor, eu tenho a seguinte visão. Aqui tem um centro espírita, aqui tem uma igreja evangélica, aqui tem uma barbearia aberta, aqui tem um sacolão e ali tem um cara com fuzil. Eu preciso entender que é tudo aula. Qual aula que eu quero aqui? Eu preciso saber todos. O que levou o cara até a barbearia? Por que esse cara tem stand de cliente na barbearia? Como ele consegue cortar o cabelo da galera? Como é que ele faz esse desenho na cabeça? E o cara do sacolão, como é que ele consegue ter com essa quantidade de clientes? Esse cara nunca estudou. Como é que ele conseguiu desse sacolão criar filho, criar neto? O neto do cara do sacolão faz faculdade e paga com o dinheiro do cara do sacolão. A garota ali que está com a Bíblia na mão, o que levou ela a não desesperar e servir a Deus? Certo. O cara do fuzil, em que momento ele se perdeu? O garoto jogando bola, será que esse aí é o próximo Diego da parada? E eu descendo com a caixa de isopor. Tudo é aula. Tudo é aula. E aí você escolhe a aula que você quer. Porque ninguém te joga um fuzil no seu colo. A oportunidade, ela vai aparecer, o ensinamento ele vai aparecer em algum momento. A aula vai aparecer, a aula vai acontecer o tempo todo. Em algum momento vai aparecer. O tempo todo a aula está acontecendo. Se você entender que a vida é uma sala de aula, o tempo todo você está na aula. Você está dentro da sua casa, seu marido, sei lá, você está vendo seu pai espancar sua esposa e fala, cara, quando eu for casado eu não quero isso pra minha vida não. Eu quero cuidar da minha esposa. Certo. Você está vendo a sua irmã engravidar na adolescência, cara, quando eu tiver uma filha eu vou tentar policiar melhor para ela não engravidar. Você está vendo seu irmão pegar uma bola e correr em volta do Maracanã sonhando, cara, será que dá para chegar e ser jogador, jogar no Maracanã, ver o Flamengo jogar? Será, como seria eu sendo aplaudido aqui, o pessoal todo gritando, é tudo sala de aula. Então eu não vou jogar no colo do cara do tráfico certo. A culpa por alguém entrar no tráfico. Eu não posso fazer isso porque a mesma sala de aula que eu surgi, que tinha o fuzil, tinha o cara da caixa de isopor que eu me inspirei e peguei na caixa de isopor. Então é uma escolha difícil pra caramba? Porque para desenvolver essa mentalidade que tudo é sala de aula, você tem que ter o cuidado que eu tive com a minha própria caminhada. Eu entendi que eu precisava ser o ator principal da minha própria caminhada. Eu não esperei alguma coisa acontecer para que eu acontecesse. Eu fui buscar conhecimento, eu fui me espelhar no meu pai. Isso é muito importante, porque sozinho e sem autorresponsabilidade você não consegue ter essa visão. Aí você de fato se perde pela falta de visão, não é pela falta de aula. Porque você fala, mas você foi fácil, você teve o seu pai. Tomara que você tenha a oportunidade de ser criado com o seu pai. Mas se você entender a sala de aula da maneira que eu entendi, você consegue perceber a riqueza que tem naquele lugar e escolher a aula exata e o aprendizado exato que você vai levar para a vida e o que daquele lugar não te representa como objetivo de vida. Muito bom.